Oi, crianças, bom dia! Vamos iniciar nossa aula de matemática. Hoje, quinta-feira, 17/12, nós vamos continuar estudando sobre decomposição de números. Nós sabemos que os números são formados por algarismos e que cada algarismo desse número mora numa casinha. Nós estamos estudando primeiramente a casinha da unidade e a casinha da dezena. Há outras casinhas, mas nós vamos estudar primeiramente só essas duas, tá bom? Que é a casinha da unidade e a casinha da dezena. Os algarismos, eles podem ser de um algarismo, dois algarismos ou mais algarismos. Como nós estamos estudando somente unidades e dezenas, então nós vamos falar sobre os algarismos que são formados, os números que são formados por um algarismo e os números que são formados por dois algarismos. Quais são os números que são formados apenas por um algarismo? É o número 1, certo? O número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, como esses números são formados apenas por um algarismo, ele fica na casa da unidade, certo? Então, quando um algarismo é formado por dois, ou quando um número é formado por dois algarismos, ele fica na casa das dezenas, certo? Que são justamente os números aqueles que nós contamos de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Certo? Então, esses são formados por dois algarismos, por isso que eles constituem a casa das dezenas, tá ok? Então, vamos agora ao primeiro exemplo. Nós temos aqui o número 25. Vamos colocar esse número primeiramente em suas casinhas, devidamente, e depois decompor esse número. Então, 25, o número 5 fica na casa das unidades, não é isso? E o número 2 fica na casa das dezenas. Então, para decompor esse número, fica 2 dezenas e 5 unidades, que é o mesmo que 20 mais 5, que é igual a 25, certo? Agora, vamos aqui observar outro exemplo. Vamos decompor agora o número 46. Só que antes de decompor, vamos colocar esse número 46 nas suas devidas casinhas. O 6 fica na casa das unidades. O 4 na casa das dezenas. Então, vamos decompor, fica 6 dezenas, ou 4 dezenas e 6 unidades, ou seja, 40 mais 6, que é igual a 46, ok? Então, vamos agora para as atividades de hoje. Peguem o material impresso de vocês, da data 17/12, que diz assim: complete o quadro abaixo. Temos aí alguns números, temos o número 11, temos o número 24, 78, 63, 96 e 45. Você vai seguir esse exemplo aí do número 11. Então, você vai observar o número 11, aí tem a escrita do número 11, certo? A escrita por extenso, 11. E aí, depois, você vai colocar ele no quadro de valores.
O 11, o número 1, o número 1 fica na casa das unidades e o outro número 1 fica na casa das dezenas. Depois, você foi colocado aí o antecessor, ou seja, o que vem antes do número 11 é o número 10. E depois o sucessor, o que vem depois do número 11, que é o número 12. E depois vai fazer a decomposição nesse formato aí, que no caso aí do número 11 é 10 mais 1, tá bom? Aí na atividade tem o número 2, mas você vai decompor o número 11, tá bom? Que no caso seria o número 11, que é 10 mais 1. E aí depois fazer com o número 24, colocar o nome por extenso, depois colocar no quadro de valores, que o 4 é na casa da unidade e o 2 na casa da dezena. Depois colocar o antecessor de 24, que é 23, depois o sucessor de 24, que é 25, e fazer a decomposição, 20 mais 4, tá bom? E aí, na outra questão diz assim, escreva o nome das crianças de acordo com os números pensados. Então, temos aí uma criança que pensou no número 18, outra no 6, outra no 27, outra no 12, outra no 36 e outra no 48. Então, diz assim, Marta pensou no numeral que é equivalente a uma dúzia. Então, quem é Marta aí? Ó? A Marta é a criança que pensou no numeral que é equivalente a uma dúzia. Uma dúzia é igual a 12. Então, você vai localizar o número 12 e escrever o nome da criança aí embaixo. No caso, é a Marta. No outro, o numeral de Marcos é uma dezena e 8 unidades. Então, quem é Marcos aí? O número que ele está pensando é uma dezena e 8 unidades. Aí você vai localizar a uma dezena e 8 unidades e colocar o nome do Marcos aí na criança. Carlos pensou no número maior. Então, desses números aí, qual é o maior número? Aí esse vai ser o Carlos. Miriam pensou no número par terminado em 6. Então, a Miriam pensou no número par, que é terminado em 6, tá bom? A meia dúzia é de Adriana, é da Adriana. Então, quem é que tá pensando aí em meia dúzia? Se uma dúzia é 12, meia dúzia é a metade de 12, que é 6, certo? Então, aí o número 6 é da Adriana. Aí você coloca o nome da Adriana aí no número 6. O número de Guilherme não é par e é equivalente a 2 dezenas e 7 unidades. Então, quem é Guilherme aí? Você vai colocar o nome dele. Do outro lado diz assim, pinte as peças do material dourado de acordo com o número indicado. Então, temos aí o 33, o 29, 46, 34, 21, 48 e 32. Então, o 33, o primeiro aí, são 3 dezenas. Então, você vai pintar 3 barrinhas, que é equivalente a 10, né? Ó, 10, 20, 30. E aí, é 30, 3 dezenas, mais 3 unidades, que é o 33. Aí, você vai pintar 3 cubinhos. 1, 2, 3. Tá certo? E assim fazer com os outros números, tá bom? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Façam com bastante atenção, observando cada número, tá certo? Para que vocês possam aprender direitinho. Então, não esqueçam também de enviar a foto para correção e até a próxima aula. Tchau!